Parlamentares defendem o retorno dos debates sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Marcelo Matos. Deputados cobram o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pela retomada da discussão da prisão após a segunda instância. A Frente Parlamentar pela Ética contra a Corrupção defendeu o retorno da comissão especial que discute a proposta de emenda à Constituição sobre o tema. As comissões foram suspensas em março em razão da pandemia do coronavírus. O retorno depende da aprovação de um projeto de resolução. Em reunião virtual, o autor da PEC, Alex Manente, reforça a urgência da discussão. Nos ajudar na retomada da reabertura da comissão especial, até porque hoje está sendo instalada uma comissão de lavagem de dinheiro. Eu não vejo sentido da nossa comissão não ser reaberta para poder finalizar a avaliação e votação do relatório do deputado Fábio Tradi. Mas o deputado Fábio Tradi é realista. Eu enxergo o clima hoje desfavorável à aprovação da PEC politicamente. Vamos ser sinceros, um olhar bem realista, né? Existem muitos interesses, né, contrariados. Essa PEC ela atinge todos os ramos do direito, tá certo? Então tem interesses políticos contrariados, tem interesses econômicos contrariados e tem interesses corporativos contrariados. O Procurador Regional da República, Fábio Jorge, defende a eficácia da justiça. Justiça é algo que se situa entre a injustiça por falta e a injustiça por excesso. As mudanças discutidas pelo parlamento têm um condão de evitar ambas as formas de injustiça. Num país tão desigual quanto o nosso, seja que peca por falta diante do sentimento de frustração das vítimas de todo um país, por verem acusados condenados por crimes graves que nunca cumprem as penas. No requerimento apresentado nesta quinta-feira, os parlamentares solicitam que as reuniões da comissão retornem de maneira remota. O Supremo Tribunal Federal alterou seu próprio entendimento pela possibilidade da prisão em segunda instância sob a presidência do ministro Dias Toffoli. De imediato, houve a soltura do ex-presidente Lula, o caso considerado emblemático na reversão da opinião dos ministros da Corte Máxima do país. Pois é, né? O Supremo Tribunal Federal, em uma década, reinterpretou esse artigo e essa questão da prisão em segunda instância pelo menos 3 vezes. E a última aí culminou na soltura de Lula, entre outros marginais. Essa causa do deputado Alex Manente é muito importante, é uma das grandes prioridades do Brasil, do povo, mas, como reconheceu o próprio deputado Tradi, não encontra o devido eco na Câmara dos Deputados e nem mesmo na presidência do Rodrigo Maia, que prefere pautar coisas como censura sob o pretexto de combater fake news, né? Ou então questões de aborto e outras coisas mais, maconha e outras coisas mais, né? O Brasil precisa, de uma vez por todas, clarear essa questão, porque, de fato, existe margem para interpretações distintas no texto constitucional, e essa PEC é a melhor, porque ela resolve esse problema. Então, a fala do deputado Tradi mostra que sem pressão política não vai, porque os interesses contrariados ali não são interesses econômicos, nada, são interesses de quem tem o rabo preso, né, quem deve no cartório e não quer pagar por isso, né, quer manter o status quo da impunidade no país. Então, sem pressão da sociedade, esse troço não vai andar. Enquanto isso, parece que o presidente Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estão mais preocupados realmente com a sua reeleição inconstitucional. Que vergonha. Usar a pandemia como pretexto para adiar a votação desse projeto sobre prisão na segunda instância é uma piada, né? É preciso lembrar sempre que o sucesso da Lava Jato decorria basicamente de 3 novidades. A corrupção passou a dar cadeia, o medo de prisão potencializou as delações e as colaborações judiciais impulsionaram as descobertas. Esse círculo virtuoso foi rompido quando o Supremo Tribunal Federal retirou do caminho essa regra que permitia a prisão dos larápios condenados na segunda instância. Quem estava preso foi solto e quem aguardava na fila relaxou. Estava preso, por exemplo, Lula foi solto. Aguardavam na fila Michel Temer,
Aécio Neves, esses relaxaram. Ressuscitaram-se dois vocábulos venenosos, prescrição e impunidade. Então, os grandes encrencados agora negociam com o relógio, não com os investigadores. Eles vão recorrendo ad eternum e nunca vão para a cadeia. Se o assalto às verbas da saúde, que nós estamos verificando agora, revela alguma coisa, é que a corrupção se tornou no Brasil algo tão incrustado como as escamas no peixe. Então, o que desapareceu gradativamente foi o medo de ser punido. E esses parlamentares, muitos deles enrolados, clientes de caderneta da Lava Jato, eles não têm interesse em voltar essa regra da prisão na segunda instância. Então, isso não vai ser votado nunca. E agora as ruas estão em casa, porque, inclusive por conta da pandemia, mas há um certo desânimo também do eleitorado brasileiro. O brasileiro está desanimado com esse cenário. E, em grande medida, isso se deu porque o Supremo Tribunal Federal foi e voltou pelo menos 4 vezes nessa matéria. Então, o Brasil está virando isso que virou.